Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta querida paróquia de Derrubadas, que hoje se transforma no coração da nossa diocese, porque vamos fazer no final desta celebração, como tenho feito todos os anos, a consagração da diocese, dos padres, dos seminaristas, religiosos, consagrados e todo o povo de Deus ao Imaculado Coração de Nossa Senhora de Fátima. É uma forma de nós colocarmos nas mãos de Maria, nas mãos de nossa mãe querida, a vida da nossa igreja diocesana, que precisa tanto da materna intercessão de Nossa Senhora. Sempre com o coração assim tremendo de alegria e de confiança que eu ultimamente tenho vindo a cada ano aqui, neste dia 13 de maio, a cada 13 de maio, para fazer a consagração à Nossa Senhora. E Nossa Senhora tem se mostrado para nós durante estes anos todos como sempre é uma boa mãe, uma mãe que cuida dos seus filhos e principalmente uma mãe que cuida da sua igreja, a igreja do seu filho, que é a igreja de Cristo, que somos todos nós. Quero especialmente saudar os padres aqui presentes, na pessoa do pároco desta paróquia, Padre Vitor Putinelli, que é aquele que o bispo, a quem o bispo entregou a responsabilidade pastoral, o cuidado pastoral desta comunidade. Quero cumprimentar, saudar também os consagrados religiosos, consagrados e consagradas que estão aqui conosco, todo o povo de Deus que aqui está, daqui de Derrubadas, de outros lugares da nossa diocese, muito especialmente a família do Alexander, que hoje se faz presente com ele, com seu filho aqui conosco. E quero assim, já de início, expressar a minha profunda gratidão a vocês, familiares, amigos dele. Sei que há pessoas das suas origens, das suas raízes. Então, expressar a nossa gratidão a vocês. Vocês foram o berço deles. Vocês foram o berço dele, e se nós o temos aqui hoje, certamente isso se deve muito a vocês que transmitiram a ele tantas coisas importantes da vida, e ele conseguiu trilhar este caminho da fé, cada vez se comprometendo mais com Cristo, com a igreja, até o dia de hoje, que na verdade é de certa maneira assim um começo de uma nova etapa, de uma nova fase na sua vida cristã. Hoje ele, como sendo ordenado diácono, ele assume um ministério ordenado na igreja. Ou seja, esta configuração a Cristo, essa identificação a Cristo, para ser Jesus no meio do povo, no meio da igreja. O diácono é aquele que recebe uma missão que não dura no tempo em que ele permanece como diácono, mas é uma missão que permeia depois, entranha e permeia toda a vida, tanto dos sacerdotes como do bispo, que é exatamente o princípio do serviço. Estar diante dos irmãos para servir. O diácono vive esse serviço na igreja através do ministério da palavra, do anúncio da palavra de Deus. De forma litúrgica, é o diácono quem proclama o evangelho, a palavra de Jesus para a igreja. E esta palavra, naturalmente, não é proclamada somente na liturgia, mas é levada em todas as realidades onde o diácono se faz presente. Depois o diácono exerce o ministério da caridade, ministério do serviço aos irmãos, prestando serviços concretos aos irmãos, mas antes de tudo, sendo e assumindo a personalidade
podemos dizer assim, de ser serviçal, ser alguém que entrega a sua vida. E depois o diácono é aquele que também serve a liturgia. E neste sentido ele está diretamente ligado ao bispo. Mesmo que ele esteja trabalhando em uma paróquia, e me parece que o padre Neucir, que tem o Alex já ali com ele trabalhando, está bastante contente, não é? Por isso. O padre Neucir é o pároco de Planalto, zelosíssimo pároco de Planalto, trabalha que nem um trator naquela paróquia há muitos anos. E o Alex, então, está já ali como seminarista, vai permanecer ali com o padre Neucir, ajudando no que é possível na paróquia. Mas este serviço, a liturgia, liga o diácono não a nenhum padre, a nenhuma paróquia, mas diretamente ao bispo. E depois, se Deus quiser, no final do ano, né, nós vamos ter a ordenação sacerdotal, um novo padre para a nossa diocese. Mas esse espírito diaconal que ele recebe, assume no dia de hoje, ele não vai perder, não é que depois deixa de ser padre, aí deixa de anunciar a palavra, deixa de lado a liturgia e deixa de lado o espírito de serviço. Não. É um princípio estrutural na vida dos sacerdotes. Nós, padres, e especialmente o bispo, nós não somos nada e nem ninguém. Repito para vocês, não somos nada e nem ninguém. É Cristo quem deve viver em nós. É Cristo que, através da nossa personalidade, da nossa característica, do nosso ser, quem deve ser o bom pastor do povo de Deus que cuida das suas ovelhas. Nós não somos nada. Nós só somos servidores de Cristo. Nossa única glória, nossa única honra. Vocês cercam os sacerdotes, os diáconos também, especialmente o bispo, de tanto respeito, por isso tantos reverendíssimos daqui, excelentíssimos dali. Tudo isso só tem valor se isso se referir a Cristo. Ele é a referência, nós não somos nada, não somos ninguém. Não temos nada, não sabemos nada. O que nós sabemos é o que Cristo ensina. O que nós ensinamos é o que Jesus quer ensinar para o seu povo. Nós não temos nada de pessoal e nada de próprio. Por isso, somos servidores de Cristo. E este espírito de serviço começa de verdade a ser assumido pedagogicamente, progressivamente na vida da igreja, a partir dos ministérios que o Alex recebeu e os outros também da teologia receberam, o leitorado, que é o ministério de proclamar a palavra de Deus e aprender que o primeiro ouvido, o ouvido mais próximo de quem prega a palavra de Deus, é aquele que está falando a palavra. Nós falamos para os outros, mas falamos para nós. Nós lemos a palavra para os demais, mas essa palavra, em primeiro lugar, ela deve atingir o nosso coração, a nossa alma. Depois aí é instituído como acólito para o serviço do altar, de certa forma para aprender a amar a liturgia, servir a liturgia, não como donos da liturgia, mas como servidores, para o alimento do povo de Deus, para o crescimento do povo de Deus na fé. E agora o diaconato. Esse momento tão importante para a igreja e para ele, e quando eu digo a igreja, para todos nós que estamos aqui, que vamos nos beneficiar do ministério diaconal do nosso querido irmão Alex. Ele não é diácono para ele, ele não vai ser ordenado diácono para ele, mas para a igreja e para o serviço do povo de Deus. Dentro desse contexto, portanto, é que nós hoje ouvimos a palavra de Deus que ilumina a nossa celebração, como sempre ela faz. Deus sempre fala conosco. As 3 leituras que foram lidas, e a primeira leitura nos mostra a igreja crescendo pelo serviço dos apóstolos. Domingo passado nós lemos nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura da missa de domingo passado, a instituição dos 7 diáconos da igreja, para auxiliar os apóstolos que tinham que se dedicar à pregação. Os diáconos se dirigiram e ofereceram as suas vidas para servir
especialmente os mais humildes, os mais pobres da comunidade cristã. E hoje nós vimos como Felipe vai já começar a anunciar o Evangelho, começa já a pregar o Evangelho fora daquele âmbito de Jerusalém. A igreja começa já a se abrir para o mundo, levar a mensagem do Evangelho para todo o mundo. Meus irmãos, em 100 anos, a fé cristã já estava espalhada por todo o mundo conhecido. Aqueles homens e aquelas mulheres que seguiam a Jesus viveram profundamente esta missão da igreja de levar a salvação de Cristo, ser instrumentos da salvação a todas as nações, a todos os povos. E hoje nós estamos aqui por causa deles, porque eles foram fiéis a isso. E hoje cabe-nos esta fidelidade, cabe-nos ser como Felipe, anunciadores de Cristo, anunciadores da palavra de Deus, onde nós estivermos. Essa é a missão do cristão. Nós não somos cristãos para a igreja, para viver dentro da igreja. A nossa fé não se vive aqui. A nossa fé se vive no meio do mundo, nas realidades do mundo. Vejo tantos de vocês aqui, sei que cada um tem o seu trabalho, tem a sua realidade. Meu amigo Panócio e a sua esposa, que como cristãos assumiram um lugar na política, como tantos outros, de outros partidos. A igreja não tem partido, a igreja não tem direcionamento, só é contra aquilo que é contra Deus. Aquilo que não obedece a Deus, a igreja é contra. Mas quando um cristão decide empenhar-se na vida política, por exemplo, na vida pública, né, ele está lá como cristão. Ele não está em nome da igreja, ele não é representante da igreja, mas ele faz com que a fé possa iluminar a sua vida e orientar, guiar o seu trabalho. No caso da política, ou um médico, ou um advogado, seja lá quem for, um agricultor, todos têm lugar na igreja de Cristo e todos têm a missão de evangelizar. Depois da segunda leitura, São Pedro nos apresenta essa questão fundamental da nossa vida, que nós saibamos dar razão da nossa esperança em Cristo Jesus. Que coisa profunda, que coisa exigente isso que São Pedro fala. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós deve dar ao mundo a razão da nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas devem encontrar em nós pessoas que sabem porque têm fé e sabem porque são cristãos e dão testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Não será esse o grande problema da igreja hoje, onde tantos e tantos cristãos não vivem da fé, não dão a razão da sua esperança em Cristo Jesus. Pior, não tem mais esperança em Cristo Jesus. Confiam nos poderes humanos, confiam nos valores absurdos de uma civilização que está agonizando. Nós estamos no fim dos tempos, não digo no fim do mundo, mas no fim dos tempos. Se diz por aí, no fim de uma era, no fim de uma cultura, no fim de uma mentalidade que durante séculos tem, de certa forma, norteado o mundo. E esta cultura foi impregnada do Evangelho. Esta cultura tem milhões de cristãos nas mais diversas realidades durante séculos que souberam dar a razão da sua fé, da sua esperança, do seu amor em Cristo Jesus. E hoje nós corremos o risco, queridos irmãos, de perder a razão da nossa fé, de nos tornarmos uma pessoa igual aos outros, igual aos demais. E o cristão não pode ser igual a ninguém. O mundo prega a violência, nós pregamos o amor de Cristo, não pregamos a paz, essa paz que é a ausência de armas. A paz não é isso. O mundo vai estar em paz quando não tiver mais guerra. Não, porque a violência muitas vezes acontece dentro de casa, no desencontro do esposo com a esposa, na falta de respeito do esposo para com a esposa e vice-versa, dos filhos para com os pais, dos irmãos com os irmãos, dos pais para com os filhos.
Não é só a guerra que mata a gente, que destrói. Muitas vezes existe a pequena guerra. Essa guerra que muitas vezes se revela nestas batalhas que são travadas. Dentro, às vezes, da nossa própria casa, na nossa cidade, no nosso município, na nossa comunidade, um contra o outro. Um querendo, como se costuma dizer, puxar o tapete do outro. Nós temos que dar a razão da nossa esperança em Jesus Cristo. Viver aquilo que Jesus ensinou, sempre, em cada momento. Um sendo para o outro uma ajuda, um auxílio, para que cada um possa ser melhor. Portanto, São Pedro, nessa segunda leitura, nos alerta para esse risco. E que o cristianismo, que a nossa fé, não tenha mais razões, não tenha mais motivações. Seja uma fé simplesmente de costume. Batiza o filho porque todo mundo batizou. Por que eu não vou batizar também? Os mais velhos vão ficar bravos. O pai, a mãe, o avô, a avó vão xingar porque ainda não batizei o filho, então vamos levar na igreja para batizar. Mas isso não é uma decisão de fé. Quantos e quantos católicos não participam mais da missa dominical? Não confessam. Ficam anos e anos sem confessar. E nós precisamos então entrar dentro de nós mesmos e dizermos: Senhor, eu preciso dar sentido, eu preciso dar razão à minha fé. Porque senão a fé se perde. Há muita gente que recebeu o batismo e hoje vive como pagão. Esta segunda leitura nos alerta para esse risco de uma igreja formada por pessoas que não têm laços com Cristo e com a igreja. Cristãos de censo, que a cada 10 anos dizem que são católicos, ou que são cristãos. Nós precisamos dar a razão da nossa fé. E depois nosso Senhor no Evangelho nos promete o Espírito Santo. Daqui a alguns dias nós vamos estar celebrando a festa de Pentecostes. O tempo da Páscoa, os primeiros domingos, eles estão focados, estão centrados nesse anúncio da ressurreição de Jesus. E depois, nos últimos domingos da Páscoa, nós já estamos vivendo eles, começam a nos preparar para a vinda do Espírito Santo, de Pentecostes. E o Espírito é quem dá vida à igreja de Cristo. A igreja não é um corpo morto, a igreja é um organismo vivo, tem uma alma, e a alma da igreja é o Espírito Santo. É quem nos inspira. Isto que a palavra de Deus então nos diz, a todos nós, mas especialmente a você, querido irmão, querido filho, Alex. Sei que o dia de hoje para você é um dia de alegria, mas não uma alegria humana. Você se esforçou muito para chegar a esse dia. E graças a Deus, você encontrou na diocese de Frederico Westphalen uma família que te ama, que te quer bem e a qual você já está, de certa forma, servindo, mesmo sem ser diácono. Nós todos somos testemunhas, seus irmãos de seminário, de comunidade, todos somos testemunhas do teu espírito de serviço. Esses anos conosco certamente serviram para te ensinar muita coisa, mas nós também aprendemos bastante de você. Recebemos muito de você também, da tua generosidade, da tua dedicação. Por isso estamos todos aqui com muita alegria no dia de hoje, Alex. E sei que este dia, para você, é um dia importante porque é o encaminhamento normal da tua vida, o que você queria. É o que Deus quer também, porque você está aqui e a igreja é quem vai te dar esse ministério. Não é você que se ordena, é o bispo quem vai, em nome da igreja, te ordenar, como diácono. Quero te dizer da nossa alegria, da nossa gratidão a Deus por você ter se integrado à nossa diocese e a certeza de que você continuará o teu caminho aqui na diocese. O Alex faz parte da comunidade Legati Christi, é uma comunidade que nasceu na nossa diocese. Uma comunidade de vida e de apostolado. O padre Adrian, que é da comunidade, o padre Danilo também,
e alguns seminaristas também, eles não deixam a diocese para entrar na comunidade. Ao contrário, a comunidade os acolhe e, sendo da diocese, eles recebem algo especial nas suas vidas, que é o encaminhamento espiritual, apostólico, para viver como cristãos a sua vida na igreja diocesana. A inspiração desta comunidade é Santo Alberto Hurtado, que é um sacerdote argentino, e que dedicou a sua vida a Deus e ao serviço dos irmãos, cuidando muito dos pobres, cuidando muito também da educação da juventude. E o carisma dessa comunidade, na nossa diocese, é oferecer instrumentos para a formação espiritual, para a vida espiritual daqueles que fazem parte dela e também daqueles que não fazem parte. É um serviço à igreja diocesana. Muito bonito isso, muito bonito, muito enriquecedor para nós isso. Espero que outros descubram também este chamado e possam também, sendo da diocese, ter essa marca espiritual nas suas vidas. Finalmente, tem que ter um finalmente. Eu quero falar com os seminaristas que estão aqui. Eles representam um grupo maior, não são todos que estão aqui. Graças a Deus, nós estamos remando contra a maré. Participei da Assembleia agora em Aparecida, os bispos do Brasil, e sempre percebo ali, em muitos lugares, uma grande preocupação, porque não tem vocações. Não há jovens que se decidam a seguir a Cristo como sacerdotes e como religiosos, como consagrados a Deus. E nós aqui não podemos reclamar. Ao contrário, temos que agradecer a Deus. Porque Deus tem nos dado muitas vocações. Vocações locais e alguns de fora. De princípio, as nossas vocações são daqui. Mas também, às vezes, por algumas razões, nós aceitamos pessoas que vêm de outros lugares, que vêm aqui para unir-se à diocese e trabalhar aqui na diocese, dar a sua vida aqui na diocese. A primeira missão do bispo é cuidar do clero e promover as vocações. Garantir que a diocese tenha padres. Se o bispo tem bons padres, o trabalho dele é muito pequeno, quase muito pouco o trabalho do bispo, porque o que importa são os padres nas paróquias, o trabalho que eles fazem nas paróquias. E, portanto, nestes últimos anos, Deus tem nos abençoado muito, muito, muito. E continua a nos abençoar, não só com muitas vocações, mas com boas vocações. Não importa só ter boas. Durante muito tempo são poucos, mas são bons. As necessidades exigem que não sejam poucos, que sejam muitos. Tem que ser muitos e bons, não poucos e bons, muitos e bons. E Deus tem nos abençoado muito. Então, queridos seminaristas, falo a vocês e aos demais que estão aqui. Vocês são, assim, para nós, uma grande esperança. E nós nos sentimos muito felizes de ter vocês nos nossos seminários e com a alegria que é característica do nosso seminário. Qualquer um que vai ao seminário, seja o seminário menor, o propedêutico ou o maior lá em Viamão, sai de lá sempre muito contente e muito feliz, porque você vê jovens felizes e generosos, dispostos a dar a vida por Cristo. Obrigado pelo sim de vocês também. Esse sim vai cada vez mais sendo empenhativo, cada vez mais empenhativo. Mas o futuro sim que você dirá, como o Alex está dizendo hoje, começa no pequeno sim que você está dando a cada dia no seminário. Com o teu estudo, com a tua oração, com o teu espírito de serviço, cuidado que vocês têm com o seminário. Gosto que as pessoas vão no seminário. Fico feliz quando as pessoas vão no seminário, porque vão se dar conta que os nossos seminários são casas. Não é nem quartel e nem convento de irmãs. São casas, residências. Ali moram irmãos que têm pais que cuidam deles, assim como os pais cuidam dos seus filhos em casa. É assim que eles são cuidados.
Dá uma grande alegria ao seminário. Se você nunca foi ao nosso seminário, vá, faço esse convite, vá ao seminário. Não precisa nem avisar o dia que você vai, qualquer dia. Vá, toque a campainha, almoce com eles, fique lá com eles um tempinho, e você vai entender o que eu estou te dizendo. E você vai rezar pelas vocações. Você vai ver que, graças a Deus, Deus tem dado muitos e bons padres para a nossa diocese. Graças sejam dadas a Ele e a estes jovens que respondem ao chamado de Cristo. Alex, coragem, vamos em frente. Hoje, esse passo que você deu, esse sim que você deu, se levantando e dizendo, aqui estou presente, significa muito para nós e também para Deus. E conte sempre conosco, conte sempre com a nossa diocese, com todos os seus irmãos, e para que você possa continuar esse teu caminho.